Pronto. Gravando. Olha só, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as características e os componentes dos poliedros. Eu vou apagar aqui desse lado. Hoje nós vamos ver o que é que compõe, aliás, rever, né, que é uma revisão, o que compõe os poliedros. Lembrando, os poliedros são as figuras que têm todas as faces planas, que é o cubo, o paralelepípedo, as pirâmides e os prismas. Vale ressaltar aqui que o cubo e o paralelepípedo são prismas. Eu vou desenhar aqui o prisma que está na página 66 do livro, que é um prisma de base pentagonal. Na atividade de vocês vão precisar preencher as lacunas com as partes que fazem o prisma. Esse daqui é o prisma de base pentagonal. E para preencher as lacunas, a gente tem que lembrar o que é o vértice, o que é a aresta, o que são as bases e o que são as faces. No prisma, a gente tem duas... Oi. Professora, nessa segunda, a gente tem aqui nome do polígono, polígono, aí tem triângulo. Aí a gente, a proposta é mais ou menos o quê? É para botar os nomes dos sanos, né? É a página 67. Não, é sobre a tarefa mesmo, assim. Na segunda, quando eu daqui eu respondi tarde, É a tarefa de hoje? É. Deixa eu abrir aqui. Eu vou explicar a tarefa de hoje no final, antes do final da aula. Tá bom. Tem um tempo aqui. Na página 66. Isso. Pronto. Para a página 66, a gente precisa lembrar o que é a base, o que são as faces, o que são as arestas. Nessa figurinha aqui, as bases são os pentágonos. Eu vou pintar só a base de cima. A base são as figurinhas, são as figuras planas que dão nome à figura não plana. Esse aqui, ó, o pentágono é uma base e esse pentágono é outra base. Ou seja, os prismas têm duas bases. Esse e esse são base. Os prismas também têm faces laterais. A base também é uma face, só que tem aqui, ó, o corpinho do prisma é todo formado por retângulos. Esses retângulos são chamados de faces laterais, justamente porque eles formam os lados do prisma. Vejam só, o apagador. Esse quadrado de cima é a base e esse também é uma base. As faces laterais é a parte preta e o restante das faces e os outros lados. São essas as faces laterais. A gente tem também as arestas. As arestas são o encontro de duas faces. Ou então, a gente pode lembrar aqui, as arestas são essas setinhas, essas linhas, aliás, são essas linhas que a gente usou para desenhar a figura. São as arestas. E também tem os vértices. Os vértices são os cantinhos da figura. O cantinho, esse cantinho aqui, ó, do apagador, é um vértice. Cada cantinho, ó, o cantinho daqui fica bem na esponja. Cada cantinho desse é um vértice. Nessa figura a gente tem 5 vértices aqui em cima, ó. 5 em cima
Tem aquele que fica lá dentro da figura, ó, as linhas pontilhadas se juntam lá no vértice. E tem esses outros que ficam aqui fora. Cada bolinha dessa é um vértice. Essa figura tem 10. Aqui. Cada bolinha é um vértice. E são esses os componentes dos prismas. As duas bases, as faces laterais e os vértices. As pirâmides também têm a mesma coisa. Eu vou desenhar uma pirâmide de base quadrada. Pronto, eu desenhei uma pirâmide de base quadrada. Esse quadrado aqui, ó, que mais parece um retângulo, é a base. A pirâmide tem vértices também, que são as bolinhas, e tem um vértice lá dentro. E os triângulos, que faz o corpinho da base, são as faces laterais. E as bolinhas são os vértices. Da mesma forma, a diferença é que o prisma tem duas bases e a pirâmide só tem uma. Nada difícil até agora, né? Só revisão. Agora, eu vou mostrar como a gente faz a ampliação de uma figura. Para isso, eu vou estar ampliando a mesma figura que eu botei para vocês na atividade de casa. Eu vou apagar aqui o quadro para mostrar a figura para vocês. Como faz ampliação. Lembrando que ampliar é o mesmo que aumentar ou tornar maior. Pegar uma figurinha e desenhar ela o mesmo formato, só que de um tamanho maior. Agora vamos ver aqui a figurinha da atividade de casa. Foi essa figurinha, uma delas. Aí a gente quer ampliar. Eu vou fazer do mesmo jeito que está lá na questão. Ampliar com o dobro do tamanho, o dobro das medidas. O dobro quer dizer 2 vezes. Vamos dobrar as medidas dessa figura. Primeiro a gente vai dobrar, ó, essa linha de 3 quadradinhos que está aqui embaixo. Se tem uma linha nessa figura, na próxima figura precisa de 2 linhas de 3 quadradinhos. Agora a gente vai dobrar de novo essa figurinha. Por quê? Se tem 3 quadradinhos aqui, nessa daqui precisa ter 2 vezes 3 quadradinhos, que é 6. Então, tem que ser uma linha com 6 quadradinhos. Ou seja, eu só pego essa mesma linha e repito aqui. Aí a gente vai fechar aqui, ó, para completar a figura. Senão vai ficar diferente. Pronto, a gente dobrou as medidas dessa parte da figura. Agora a gente vai dobrar as medidas dessa parte da figura. Ela está no meio. A gente vai colocar no meio dessa figura. Para colocar bem no meio, a gente vai usar 2 quadradinhos. E veja só, se tem um quadradinho aqui em cima, nessa aqui precisa ficar com 2 quadradinhos. Então dá certo, fica 2 quadradinhos aqui. Mas ainda não terminou a ampliação. Por que não terminou? Tá vendo que para cima tem um quadradinho subindo? Então aqui precisa ter 2 quadradinhos subindo. Eu vou aumentar para ficar com 2 quadradinhos subindo e fechar a figura.
para ficar igual. É a mesma figura, né? Só meu desenho um pouquinho torto, porque eu não uso régua no quadro. É a mesma figura com tamanhos diferentes. Vamos ver aqui a outra figurinha da atividade de casa. Um minutinho que minha câmera caiu. Carregador agora. Resolveu dar problema. Vocês estão vendo o quadro? Sim. Tá normal? Sim. Muito obrigado. Obrigado, vou dar seguimento. Sim. A outra figurinha da atividade de casa de ontem é a seguinte. Pronto. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar todas as medidas. Primeiro, eu vou fazer o dobro da quantidade de linhas. Veja só. Certo. E agora? Só sai a imagem, a gente não ouve nada. Eu consigo ouvir. E agora? Eu também tô ouvindo. Tá dando pra ouvir? Tô ouvindo também. Também tô ouvindo. Eu também tô ouvindo. Para de conversar no chat, que eu tô vendo que tem muita mensagem. É pra prestar atenção, não é pra digitar no chat. Olha só, vamos duplicar as medidas dessa figura. Primeiro, ó, aqui na largura ela tem 1, 2, 3 linhas, tem 3 quadradinhos. Para a largura do próximo, eu vou desenhar 6 quadradinhos. Porque é 2 vezes 3. Agora, tem ó, 1, 2, 3 quadradinhos aqui, ó, no comprimento. Vai fazer a mesma coisa, desenhar 6 quadradinhos. Aqui já tem 1, 2 e 6. Pronto. Agora a gente só precisa terminar de fechar a figura com cuidado nesses quadradinhos aqui, ó, de cima. Primeiro eu vou fechar essa linha. Pronto. Vou fechar também a próxima linha. Agora faltam 3 linhas. A gente precisa ter cuidado numa coisa. Essa figura tem uma linha com quadradinho faltando. Então, essa figura vai precisar de 2 linhas com quadradinhos faltando. Então, eu não vou completar essa nem essa. Eu vou deixar ela com os quadradinhos faltando. E vou completar essa. Pronto. Agora aqui, ó, nessa figurinha, essa linha só tem 2 quadradinhos. Se a gente quer o dobro, 2 vezes 2 é 4. Então, nessa figurinha vai ter 4 quadradinhos aqui. Como tem essa outra linha também, a gente vai completar a figura. E assim a gente fez uma ampliação da figurinha da atividade de casa. É o mesmo formato, ó. Falta um aqui, só que o tamanho é maior. Aí eu pergunto, se isso fosse só com números e não fosse com quadradinhos, como é que ia ficar? Vejam só. Vamos imaginar esse retângulo com 2 de largura
e 3 de comprimento. Se eu quiser um retângulo igual a esse, com o dobro das medidas, a gente vai só multiplicar cada lado. Aí ficaria esse retângulo. Veja só, 2 vezes 2 é 4, aí ficaria 4 de largura, e 3 vezes 2 é 6, e ficaria aqui 6 de comprimento. É basicamente isso que a gente está fazendo. Pega as medidas de cada lado e multiplica. Como aqui são quadradinhos, ó, eu peguei e multipliquei o número de quadradinhos. Muito bem, meus amores. Esse foi o nosso conteúdo de revisão de hoje. Agora vocês podem estar copiando a atividade de casa, que eu irei explicar a atividade de casa para vocês. Enquanto vocês copiam aí, eu vou copiando no quadro. Quem conseguir ver pelo quadro, pode copiar também. Quem tiver no computador, não precisa sair da reunião. Basta abrir uma aba para entrar no Classroom e copiar a atividade. Quem tiver no celular e precisar sair, me avisa. Agora eu tô no celular, mas eu já fiz. Já? Muito bem. Agora vocês também podem... Eu já fiz também. Minha dúvida, professora, é só mesmo na segunda questão. A segunda questão, né? Então, oi. Eu também já fiz. Muito bem, que alunos eficientes. Olha só, a segunda questão tem assim, pesquise e complete o quadro. Tem esse quadro aqui, ó. Aí tem número de lados. Isso, desliga o microfone. Mandando aula e ela vai continuar dando aula. Eu já fiz foi todas as atividades e já resolvi tudo. Só falta de religião. Muito bem. Olha só, quem quiser também pode copiar depois, que aí eu vou explicando as questões. A segunda questão tem esse quadrinho lá, para você completar ele. Aí tem um exemplo, número de lado 3 lados e o nome do polígono é o triângulo. Oi. Eu não entendi como é. Ó, a segunda questão. Eu vou já colocar aqui no quadro, mas deixa eu explicar a segunda. Tem esse quadrinho lá que vocês vão completar com os nomes dos polígonos. Vocês vão colocar 6 exemplos. Polígonos são aquelas figuras planas que os lados são retos. Por exemplo, quadrado. Oi. A senhora vai escrever no quadro a tarefa? Vou também. Eu tô só explicando essa daqui antes de começar a copiar. Aí aqui, ó, a gente tem os polígonos que são as figuras planas. Elas podem ter 3 lados, podem ter 4 lados, 5 lados e por aí vai. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar ou na internet ou no livro. Aí vocês vão colocar aqui onde tem número de lados, a quantidade mesmo. Se tem 3 lados, 4 lados, 5 lados. E aqui na frente o nome dele. Qual é o que tem 4 lados? Cuidado que não é quadrado. É deixa eu ver aqui. Quadrilátero. O quadrado é um tipo de quadrilátero. Mas se eu fizer um desenho assim meio doido, que tem 4 lados, ó, esse daqui não é um quadrado, mas tem 4 lados. Ele é um quadrilátero. Aí depois você coloca o de 5 lados, é o pentágono, até você fazer 6 exemplos. É só para completar com os nomes dele, número de lados e o nome. Agora eu vou estar copiando aqui no quadro. Quem conseguir ver pelo computador vai poder copiar também. E quando eu for copiando, eu vou explicando de novo.
Número 1, que é a atividade. O número 1 tem: Marcelo tem 4 cachorros. Cada cachorro come 25 quilos de ração. Quantos quilos de ração Marcelo vai comprar por mês? Oi. A primeira questão já foi numa tarefa. Já, né? Foi repetida? Já, do quarto ano B. Certo. Já foi. Certo, meu amor. Pois então, responda ela de novo. Mariana, Na próxima o vez. microfone. A segunda questão é a questão que vocês vão pesquisar para preencher o quadro. Pesquise e complete o quadro. Licença, professor. Já vou com os nomes de 6 polígonos. É onde você vai colocar. Eu não vou desenhar o quadro todo para não tomar muito espaço do quadro. Tem aqui número de lados e do outro lado o nome. Aí nesse quadro você vai colocar, tem quantos lados? 3 lados. Qual o nome dele? Esse é o triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. No livro de vocês tem vários. Deixa 6 linhas, quem estiver copiando, para fazer a terceira. Eu não vou fazer toda aqui para poder economizar espaço. A terceira questão é para fazer a tabuada de multiplicar. Das casas do 2 e oi? Repete. De multiplicar é multiplicação do 2 e do 3. Aí você vai fazer 2 vezes 1, vezes 2 vezes 3, até chegar no 10. E depois 2 vezes 1, vezes 2 vezes 3. Aliás, 3 vezes 1, até chegar no 3 vezes 10. É as duas tabuadas. Da casa do 2 e da casa do 3. Aí... Oi? Aí, escreva a tabuada B, aí é um 6. Da multiplicação das casas do 2 e do 3. Okay. Ah, esse daqui parece um 6, né? É a letra E. De multiplicação das casas do 2 e do 3.
Aí você pode fazer no final da atividade ou então deixa 10 linhas, do 3 para o 4. E o 4 é: resolva as páginas que eu expliquei hoje, 66 e 67. Professora, quando vai acabar? 11h10, faltam 10 minutos. Se vocês puderem me acompanhar um minutinho no livro, na página 66. Na primeira questão, vocês vão completar as lacunas com essas palavras: laterais, vértices, arestas e bases, do jeito que eu expliquei no começo da aula. Na letra B, vocês vão dizer qual o nome dessa figura. E na letra C vão contar as arestas, que são cada linha dessa aqui faz parte da figura. Ô tia, Oi. qual é a palavra depois da segunda, depois de quadro com os nomes? É nomes, é? Nomes de 6 polígonos. Aqui nessa página 66, vocês vão estar contando as arestas e os vértices da figura rosinha que tem no número 1. Cuidado para não esquecer as arestas que estão pontilhadas lá no fundo da figura, que fica bem clarinha, e os vértices que ficam lá dentro da figura também. Na segunda questão é onde vocês precisam ter mais atenção aqui, porque vocês vão pegar... Oi. Primeiro, quando? É quantos martelos? Assim, Ô tia, tá? é quantos quilos de ração? Tia, Quantos quilos? Oi. o que é polígono? São as figurinhas planas. Os polígonos são as figuras planas. Contudo, o círculo não é polígono, porque o polígono precisa ter os lados retos. O círculo não é polígono, quadrado é. Olha só um pouquinho de atenção de vocês para a segunda questão. Ela tem assim, ó. Meninos, Lívia, por favor, desliga o microfone. Obrigada. Olha só, para a segunda questão tem assim, ó, uma caixa deitada e uma caixa em pé. Aí o que acontece? A questão pede para você juntar essas duas caixas na sua imaginação, né? Com as partes quadradas juntas. Aí a parte quadrada, ó, é a face que é menor. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que a caixa que está em pé ficou deitada assim. E vão somar o comprimento da primeira caixa com o comprimento da outra caixa que ficou deitada. Mas o que acontece? Quando a caixa está em pé assim, ó, esse tamanho aqui, ó, é a altura. Quando ela deitar assim, ó, vai mudar. Esse tamanho aqui agora é o comprimento. Aí vocês vão usar essa ideia para responder a segunda questão. Tia, tem como você ler a segunda depois, porque tá meio claro? Então aí não dá pra ver muito bem. Aqui, É. a segunda. Pesquise e complete o quadro com os nomes de 6 polígonos. Tá. Na terceira questão do livro, da página 67,
vocês vão ter apenas que completar as lacunas. Tem uma figurinha A e tem a figura B. Aí você vai dizer se a figura B é uma ampliação ou uma redução da figura A. Se a figura B for maior, então ela é uma ampliação. Ela só é uma redução se ela for menor. Por favor. Oi? A A segunda, pesquise e complete o quadro com os nomes de 6 polígonos. Aí aqui tem dentro do quadro, no primeiro lado do quadro tem número de lados e do outro tem nome. Professora, Oi, a figura B é 4 vezes a figura A, né? isso. E do lado Oi. do lado, tá? Um lado e do outro em cima. É qual é essa palavra? Esse lado aqui, ó, tem número de lados. E do outro? Nome. Professora, Um minuto. Oi, meu amor. eu posso mandar a minha saia pelo WhatsApp da senhora? Pode sim, coração. Porque é muita tarde. É porque é muito tarde, tá? Obrigada. Por nada, meu amor. Oi. Isso, você vai botar o nome das figuras. Aí vai botar aqui, tem quantos lados? 4. Aí bota um 4 aqui. Qual o nome? Quadrilátero. Se tiver 6 lados, aí você bota aqui, 6. Aí qual o nome dele? Hexágono. Aí você vai colocar em cada linha. Eu boto quantas linhas? 6. Colocar 6 linhas. Ô tia, só 4 questões mesmo? Sim. Ah, tá. Tia, Oi. tem uma Yasmin aí que tá, Yasmin Fernandes, que ela tá, que já foi um monte de vezes que ela ficou. Ela é do quarto B. Ela é do quarto B aqui. A Várias próxima. vezes. Olha. Yasmin, coração. A próxima aula é de matemática, mas é outro link, não é esse, tá? Essa é a aula de matemática. Oi? Professora, a câmera dela sem sensibilidade, ela nunca falou nada no som. Aham. Acho que ela entrou enganada. Gente, vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta desse conteúdo? Não, dá pra Ok. Agora eu vou explicar aqui só a última questão do livro, tá? Vocês vão só contar quantas faces tem em formato de retângulo e em formato de triângulo em cada figura dessa. Aí onde tem a palavra triângulos, você vai dizer o número de faces que tem o formato de triângulo. E onde tem a palavra Oi. O que é isso que tem na segunda, esse quadradinho que não dá pra ver? É para você completar o quadrado. Eu vou tentar escrever ele de novo.
Depois você olha lá na atividade que está na sala virtual para ver direitinho como é o quadro, tá? Você vai colocar aqui, ó. Tia, Oi. tia, já é 11h10. Isso, quem terminou pode ir. Eu vou só explicar isso para a Heloísa. Olha, Heloísa, aqui tem escrito número de lados, desse lado. Número de lados e tem escrito aqui, ó, o nome. Você vai colocar tipo aqui, ó, 3 lados. Quem é que tem 3 lados? É o triângulo. Aí você vai escrever aqui, triângulo. Na próxima linha, tem 4 lados. 4 lados é o quadrilátero. Até completar 6 linhas a resposta. Certo, meus amores? Já é 11h11. Nossa aula termina agora. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando mais tarde no WhatsApp. Oi. Essa é a última aula ou tem mais uma? Tem mais uma aula. Mais uma. Ah, tá. Tem mais uma aula. E de religião? Isso, religião. Tchau, meus amores. Bom final de semana. Tchau, tia. Tchau, amores. Até a próxima. Até segunda. Tchau.